Líder Supremo Snoke. Quem é o grande vilão por trás da nova trilogia de Star Wars? Se eu te dissesse que a resposta para essa pergunta já foi encontrada muito antes da estreia de Star Wars: O Último Jedi, você acreditaria? Esse é o motivo da nossa nova viagem pela mente de Abil. Na trilogia Aftermath, escrita por Chuck Wendig, vemos desde a queda do Imperador Palpatine e de seu Império Galáctico, até a criação da Primeira Ordem e o surgimento do líder supremo Snoke. O segundo livro da trilogia nos apresenta o personagem de Gallius Rax, um jovem escravo em Jakku que consegue se esconder dentro de uma nave que transportava ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Imperador, que diz sentir um grande potencial no garoto e até mesmo implicando uma conexão com a Força. Na tentativa de fazer Gallius servir ao Império, Palpatine diz que nem todos têm um destino e relaciona pessoas sem propósito aos coadjuvantes nas óperas. Guarda isso na memória porque isso vai ser importante para frente. Quando Gallius aceita a oferta, Palpatine diz que há algo em Jakku que foi importante há milhares de anos atrás e será importante novamente, não apenas para ele, mas para toda a galáxia, e ele pede que Gallius proteja esse local, mas sem dizer o que é. Mas o que seria tão importante para o Palpatine? O que foi importante há milhares de anos atrás e poderia ser importante novamente? Talvez um templo Sith escondido, cheio de holocrons e segredos sobre essa mitologia? No universo expandido, Lando uma vez roubou a mesma nave que Gallius conheceu Palpatine, cheia de artefatos antigos dos Sith e outros objetos conectados à Força. O Imperador era obcecado por essas relíquias da mitologia Jedi e Sith e as armazenava em cofres espalhados pela galáxia. Mas ainda assim, por que Gallius? Isso é mais simples. Palpatine sentiu o poder da Força no menino, sabia que ele lhe seria útil e o atraiu. Antes de continuar, note como Palpatine usou a alegoria da ópera. Esse é o ambiente da conversa entre Palpatine e Anakin em A Vingança dos Sith, que motivou inúmeras teorias sobre a origem de Snoke, até mesmo comparando-o com o antigo mestre de Palpatine, Darth Plagueis, que nesse caso funcionou como uma grande distração para a verdadeira identidade do vilão. Avançando na história, quando conhecemos Gallius como homem adulto, ele usa uma longa capa e faz gestos exagerados ao conversar, falando de maneira dramática, quase como um ator. Isso parece bastante com a forma como Snoke conversa com Kylo Ren e o General Hux no Despertar da Força. Na mesma história, nós conhecemos Rey Sloane, um oficial do Império que conviveu com Gallius e que sentia como se ele fosse um holograma de um homem morto que tentava se passar por alguém real. Em resposta, Gallius diz que era movido pela ópera. Tudo o que se passa no palco é uma mentira, mas ainda assim, há uma verdade por trás daquilo. Em uma outra parte da história, Gallius toca a primeira música que escutou quando saiu de Jakku. Era a história de uma mulher que se recusa a se unir aos Jedi e aos Sith e se vinga de ambos pela morte de sua família. Isso pode ser uma referência ao Kylo Ren, nem Jedi nem Sith, mas em conflito com a sua própria natureza, ou o que é mais provável, a Rey, o que explicaria, em parte, por que ele está tão interessado em encontrar a garota. O que me leva a crer que Snoke não seja um Sith completamente, mas sim algo diferente, alguém em busca de poder. Isso justificaria a fala para que Rey completasse seu destino, destruindo Jedi e Sith, deixando apenas uma área cinza de poder, onde habita o próprio Snoke. Após a morte de Palpatine, Gallius e Sloane executam os planos de contingência do Imperador, destruir completamente o Império para reconstruir algo forte depois. Ele acaba com todos os grandes oficiais do Império de modo que são capturados ou mortos pela Nova República. Gallius planejava sua própria ascensão ao poder, substituindo o Império por um novo regime digno de controlar a galáxia. Ele planejava resgatar o comandante Brandon Hux, pai do General Hux, e assim, Gallius formaria um conselho que comandaria o Império por trás dos panos. A primeira e mais alta ordem das mentes imperiais, como ele próprio chama. Isso lhe diz alguma coisa? Alguma coincidência? Ele ainda diz que o novo Império deve ser fértil e jovem, o que seria crucial para o sucesso, além de revelar que possui uma frota inteira esperando ordens. Mas e a aparência de Snoke? No fim da história, Sloane acaba traindo Gallius quando este se preparava para viajar para as regiões desconhecidas da galáxia. Ela dá um tiro no rosto dele e o mata. Isso explicaria a aparência desfigurada, mas será que ele realmente morreu? A misteriosa base Sith em Jakku possui tecnologia que estava sendo usada pelos seguidores de Palpatine, o que incluía Gallius, para descobrir segredos além do conhecimento do Império. Poderia Gallius ter descoberto algo que permitiria que ele escapasse da morte? É Sloane quem viaja para regiões desconhecidas para fundar a Primeira Ordem. No entanto, ela não aparece quando a Primeira Ordem finalmente ressurge das sombras. Ela não é a líder, mas sim Snoke. Nessa mesma história é dito que Palpatine sentiu que algo nas regiões desconhecidas estava chamando por ele. Algo na força havia atraído a atenção do Imperador.
Meu palpite é que Gallius também sentiu esse chamado. Ele se conectou com essa entidade, uma força anciã, poderosa, adormecida por muitos anos. Um parasita ou vampiro da força, como você quiser chamar, movendo-se de hospedeiro em hospedeiro para sobreviver através das eras. Quando Gallius é dado como morto, o poder que havia adquirido o mantém vivo. Ele retorna como líder supremo Snoke, agora em busca de um novo hospedeiro, alguém com grande conexão com a força, para mantê-lo vivo por um novo ciclo. Rey ou Kylo Ren? Toda essa teoria explica como Gallius não foi revelado durante a trilogia original, pois ele era quase um agente secreto do Imperador. Também vai de encontro com a influência de Darth Plagueis na criação de Snoke. Explica como Snoke poderia ter visto o surgimento e a queda do Império através das eras, e como ele era grande força por trás de tudo. Ele teria sido acordado após a Ordem 66, o expurgo Jedi, quando milhares de usuários da força morreram e reduziu a sua oferta de alimento, se você quiser chamar assim. Snoke não é uma pessoa, ele é uma essência, um poder, uma força que consome seus hospedeiros, um parasita, dessa vez no corpo de Gallius Rax. E você? Você acha que o Snoke é um personagem que a gente já viu antes ou é alguém completamente novo e vai ser introduzido nessa nova trilogia? Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos enquanto a gente viaja por essa louca, perigosa e por que não divertida mente de Abilo.